Gente, namastê, Vlad. Hoje estou muito feliz, estou com o Vladimir Hersing, coordenador do espaço Hermós aqui da Barra, meu sócio, meu irmão, que a gente já caminha muitos anos juntos, né? E essa série desse podcast que a gente chama Boemia Espiritual, tem uma história muito legal que de vez em quando eu lembro para vocês, que era do Chico Xavier com o professor. O professor admirava muito o Chico e uma vez teve a oportunidade de encontrar o Chico lá em Uberaba, né? E eles conversaram e o professor falava assim, nossa, parecia que eu já conhecia ele há muitos anos, que a gente ficou na mesma hora muito amigo, conversando muito tempo. E ele conta que eles estavam conversando de tardinha, foi ficando de noite, a conversa foi seguindo e tal, e uma hora já tarde da noite, o Chico virou para ele e falou assim, Hermógenes, isso aqui é uma boemia espiritual. Né? Assim, eles estavam já entrando quase na madrugada, conversando na porta de um botequim, que é onde o Chico tomava o cafezinho dele, mas era uma boemia espiritual. Aí veio a ideia de essa série de entrevistas, bate-papo que a gente tem, colocar esse nome em homenagem ao professor e ao Chico, né? Na verdade é um bate-papo sobre yoga, sobre meditação e tudo que isso envolve. Mas queria apresentar para vocês aqui o Vladimir. Como eu falei, né, ele já conhece o professor há muitos anos, né, Vlad? Ele vai contar um pouco. Era uma pessoa que tinha um estilo de vida antes de conhecer o yoga, até vou perguntar algumas coisas. Começou a praticar o yoga, a meditação, o contato, depois vou perguntar também, né, a importância que o professor teve nisso. E hoje dedica a vida dele 100% a ensinar o yoga, ensinar a meditação, trabalha também com a acupuntura, sempre nessa visão de buscar um equilíbrio, né? Físico, mental, espiritual, o que o professor chamava um pouco de saúde plena. Mas vamos lá do início, né? Queria que você se apresentasse um pouco, Vlad, contasse aí um pouquinho da sua história, começando lá antes do yoga, como é que você levava a sua vida, como é que você se sentia, como é que você foi levado, eu sei um pouco da história, mas é uma história muito legal, como é que você foi levado para o yoga, né? Então, namastê, Vladimir Hersing, como ele já falou, coordenador aqui do Espaço Hermós da Barra. Enfim, falar um pouquinho antes dessa boemia espiritual, nós já tivemos a oportunidade de fazer algumas, né? 12 horas de repetição de mantra ininterrupta, lá em Friburgo, que são momentos muito especiais na vida. Nós tivemos práticas de mantra começando às 18 horas e terminando às 6 da manhã. Com o professor também. Com o professor. E esses são momentos muito especiais. Bom, voltando lá à minha história, eu vim de uma juventude, de uma adolescência bem agitada. Minha satisfação era velocidade de carro, velocidade de moto. Então tinha uma vida intensa, de alto estresse, basicamente em cima das velocidades. Gostava de emoção, né? Gostava de emoção intensa. E fumava muito, trabalhava no mercado financeiro, trabalhava numa casa de câmbio, fumava muito mesmo, fumava 4 maços de cigarro por dia. Então eu posso dizer que eu tenho 2 momentos de vida, um antes do yoga e outro depois do yoga, que mudou absolutamente minha vida, mudou radicalmente minha vida. Mas começou assim, eu fui fazer um curso de mergulho, uma prova na piscina do Fluminense, e quando eu entrei na piscina, quase me afoguei lá. Claro, né, um fumante de 4 maços de cigarro, eu tinha 27 anos, 26 anos. E aí quando eu saí da piscina, o instrutor falou, rapaz, tu vai morrer, você é muito novo, você precisa aprender a respirar, vai procurar yoga. Eu não sabia, não tinha ideia o que era yoga. E aí fui procurar yoga, fiquei preocupado, né, com a possibilidade de morrer, fiquei preocupado com a minha angústia, minha ansiedade, minha incapacidade de me dominar, né? Fui procurar yoga e aí tudo começou a mudar. Achei aquilo fantástico, logo fui para a Academia Hermós, que eu trabalhava perto, e meu interesse foi surpreendente, e aí eu comecei a ler tudo do professor Hermós, comecei a frequentar, e aí hoje estou aqui. Minha vida mudou muito, muito.
É muito legal o Vlad contar essa experiência, né? Porque é o que a gente fala muito, né? Sobre a questão do estilo de vida, né? O professor fala muito sobre isso. O yoga não é só postura, o yoga não é só na Índia, o yoga é uma autorresponsabilidade. Então, muitas vezes, as pessoas adoecem pelo seu estilo de vida, né? Fumam, não fumam, se alimentam mal, dormem mal. Isso vai criando um estresse que realmente, muitas vezes, leva para patologias muito graves, né? Então, o Vlad é um exemplo vivo de como que o yoga pode realmente mudar não só a mente da pessoa, mas como a parte física mesmo, né? A saúde física. Então, há muitos anos, o Vlad depois fundou uma academia, né, Vlad, em Vila Isabel. Isso. Em 92, nós fundamos uma academia em Vila Isabel. Inicialmente, era uma academia de shiatsu e acupuntura. E depois, de 96, transformou a academia de yoga também. Se chamava Academia Bhakti Shiatsu, lá em Vila Isabel. E voltando à questão do estresse, e o pior é que o estresse vicia, né? E você passa a querer cada vez mais aventura, né? E o yoga ele vem quebrar esse padrão, diminuir esse padrão, que foi muito importante para a minha vida. Quando eu me dei conta do quanto eu era viciado, dependente de adrenalina e cortisol, eu comecei o trabalho de modificar isso. O yoga foi fundamental. Como nós sempre falamos, o yoga vai muito além do tapetinho, né? O tapetinho é só o primeiro contato, mas é o estudar, é o se dedicar e é o praticar, assumir um estilo de vida, né? Que é o que vai fazer diferença. E isso é um processo. Eu gosto de falar que esse processo de educação é um processo longo. Eu gosto de usar o exemplo de uma mãe que tem um filho, o filho tem 10 anos e ela ainda pergunta se ele já escovou os dentes. Um hábito, para ser inserido na vida, um bom hábito, leva muito tempo. E o yoga é o instrumento fundamental para isso, para você inserir na sua vida e passar a viver esse estilo. Mas é um processo, O Vlad falou uma coisa interessante que me lembrou o ensinamento do professor, que até o Felipe gosta, o Felipe está aqui participando aqui com a gente também, ele gosta bastante, que é a excitofilia. O professor usava esse termo, né? É muito bom. Que é a busca de se excitar o tempo todo com os prazeres, né? Com os sentidos. E como você falou, muitas vezes, até esse pessoal que pratica esporte radical, ele fica em cima dessa adrenalina, né? E muitas vezes acaba até perdendo o limite. A gente vê pessoas que morrem, se acidentam e tal, nesses esportes muito radicais, porque aquela dose que ele tinha daquela excitação já não preenche. Aí tem que ir para um desafio maior, né? Eu lembro de um livro que eu li, aquele Nuno Cobra, que é um preparador físico, ele era preparador do Senna, né? E o Senna era um viciado em adrenalina, né? Tanto que ele corria de Fórmula 1, mas ele andava de jet ski, ele pulava de asa delta, ele fazia não sei o quê. E o Nuno conta no livro, que ele tinha medo que o Senna algum dia morresse na hora do sinal verde. Porque ele entrava no carro, ele ficava tão estressado esperando o sinal verde, que o batimento cardíaco dele ia num pico, que ele achava que um dia ele ia infartar ali na hora. Aí ele fez um trabalho justamente de respiração, de meditação, de aprender a controlar essa excitação. Porque é o que o Vlad estava falando. Essa adrenalina em excesso, ela vai minando a nossa saúde. Ela vai cobrando um preço na nossa energia e no nosso corpo também, que vai levar ao processo do adoecimento. Isso já é comprovado, né, cientificamente, o mal que o estresse pode causar. Né? Isso eu posso falar de vivência própria. Eu queria trazer o termo de contrapartida da excitofilia para o abrandamento, né? O professor propõe uma prática de abrandamento, o aprender a ter uma vida branda, né? Que é a contrapartida, eu acho que é o tratamento para essa excitofilia, é o abrandamento. E eu posso trazer a minha história, essa vida de adrenalina, essa vida de excesso de cigarro, esse estilo de vida dita como normal, Deus me livre de ser normal, me trouxe consequências sérias. Já passei por 2 infartos, consequências dessa
desse estilo de vida. Então, essa transformação é fundamental que isso comece logo. Eu tenho certeza que eu estou vivo hoje graças ao yoga. O yoga foi o que me manteve vivo. Essa mudança, senão eu já estaria morto lá. Aos meus 30 anos, com certeza, eu já estaria morto. A forma de vida que eu levava, o estilo de vida de alta velocidade, com certeza ia girar. Que era alta velocidade na vida, no lazer, né, vamos dizer assim, lazer com muita velocidade, era alta velocidade também no trabalho, né? Você pode Sim. falar um pouquinho pra gente sobre essas pessoas que vivem esse estresse, né? De se excitar também com o trabalho, o vício do estresse. Você usa que é muito comum, né? essa palavra, vício. A pessoa é viciada em estresse. Você podia falar um pouquinho aí? Dependendo de adrenalina. Eu acho que essa relação do trabalho não é o trabalho que é o problema em si. É não ter uma contrapartida. Se puder equilibrar, então, porque cada um tem sua aptidão, cada um tem um papel nessa vida e muitos trabalhos dependem mesmo da adrenalina, do estresse, da tensão. Eu não vejo isso como sendo um problema. O problema é que não abre espaço para amenizar isso. Não abre espaço para ter uma outra... Compensar um outro espaço também importante, que é esse espaço do abrandamento, esse espaço da ausência de tensão, que aí uma coisa equilibra a outra. Então você pode ter uma vida, você pode ter uma atividade profissional intensa, estressante, mas você tem que ter alguma coisa que minimize isso, que compense, né? E aí o yoga é o caminho fundamental. Sabemos que a meditação é o instrumento que comprovadamente pode melhorar e diminuir e trazer uma qualidade de vida, uma plenitude. E assim, eu queria até fazer um agradecimento público aqui ao Vlad, porque ele me ajuda muito assim, nessa missão de continuar, né, o ensinamento do professor há muitos anos, né? O Vlad acompanha o professor e era amigo pessoal do meu avô, né? A gente frequentava muito, o Vlad teve uma casa em Friburgo, muitos anos, que a gente ia muito para lá, o professor adorava e tal. E aí eu queria puxar isso um pouco para saber, a gente não gosta de ficar enchendo muito a bola do professor, tratando ele como uma pessoa diferente, porque ele mesmo não gostava, mas ao mesmo tempo ele era diferente no sentido de que ele era fiel e totalmente comprometido com tudo que ele escreveu, tudo que ele ensinou. Então, eu, né, sou suspeito, porque sou neto e tal, mas eu queria ouvir um pouco de você, assim, o quanto a vida do professor, a imagem, conviver com o professor, o quanto isso foi importante para você, o quanto isso fez diferença na sua vida. De novo, não estou querendo aqui dizer que o professor é guru ou o professor é iluminado, não, o professor era um ser humano, como o Vlad, como eu, como o Felipe, só que era uma pessoa extremamente, de novo, que praticava, que fazia, que falava, que ensinava, e isso fez muita diferença na vida dele. E você ter contato pessoal, íntimo, conversar, brincar com uma pessoa assim, é muito impactante, né? Porque você vê que num mundo louco, você pode levar esse estilo de vida diferente que a gente fala, né? Uhum. Conviver com o professor foi uma bênção na vida, isso não há dúvida. Eu agradeço todos os dias de poder ter tido a oportunidade de viver, ter uma relação bem próxima, frequentar a casa do professor e o professor Hermógenes frequentar a minha casa lá em Friburgo. Foi assim, o estar com ele era transformador. Ele era uma pessoa, a autenticidade dele, ele era uma pessoa absolutamente amorosa, dedicada, compreensiva. Tudo que você possa imaginar de uma pessoa íntegra, você encontrava no professor. E conviver com isso é transformador. É transformador, você reconhece que é possível e você acaba reconhecendo em você mesmo essa possibilidade. Eu gosto de dizer também que há uma coisa muito especial. O que o professor escreveu foi aquilo que ele viveu. Então, cada frase que você lê do professor
Cada livro que você lê do professor Hermógenes foi a partir daquilo que ele viveu. Ele experienciou, vivenciou e aí compartilhou. Ele diz que ele descobriu um tesouro e precisava compartilhar esse tesouro, não podia ficar só com ele. E aí escreveu os livros Autoperfeição com Hatha Yoga e por aí vai. Então isso é muito especial. Então quem já não pode mais conviver com o professor, o ler a literatura dele, entrar em contato com a literatura, é entrar em contato com a alma do professor Hermógenes, porque ele era isso. O que está escrito no livro foi aquilo que ele viveu. Conviver com ele era isso. Você convivia com essa atitude original, autêntica e de uma maneira amorosa, simples, acessível, o que muito me mexeu comigo na relação com o professor. Inicialmente, ele era uma estrela para mim, né? Quando eu cheguei na Academia Hermógenes, o professor já era conhecido internacionalmente. Então eu via como uma personalidade muito distante de mim. Até que a vida foi nos aproximando. Depois eu vi que era uma pessoa que todo mundo tinha acesso. Eu tive a oportunidade de ver todas as pessoas tinham acesso, todas as pessoas chegavam e ele recebia da mesma forma. Ele nunca foi diferente com ninguém, sempre foi uma pessoa muito simples. Eu lembro uma vez que lá em Friburgo, que eu estava atendendo um paciente de acupuntura e o professor estava na sala e eu estava no consultório. Ele estava na sala da academia. E esse cliente tinha um pastor alemão que ia atrás dele. Esse cachorro, enquanto eu atendia esse paciente, o cachorro pulou o portão e pulou a janela. Quando nós saímos do consultório, estava o professor abraçado com o pastor alemão, fazendo carinho, e o cachorro estava procurando o dono dele, né? Aí o professor estava lá. Então, até os animais tinham acesso direto ao professor. Isso era muito incrível. A convivência com o professor foi transformador e sou muito grato até hoje por ter tido essa oportunidade. Eu digo que é uma coisa especial e rara você poder ter convivido com um guru autêntico, um mestre autêntico, e tão autêntico que nunca quis ser chamado de mestre nem de guru, mas de fato era um guru, né? E você estar na presença de um guru faz muita diferença, né? Foi transformador na minha vida e continua sendo. Ele é presente na minha vida até hoje. O professor me deu a pérola que eu acho que foi transformador e que até hoje eu exercito, que é o entrego, confio, aceito e agradeço. Essas 4 atitudes, quando vividas na prática, eu acho que aquela aventura que eu necessitava lá na minha juventude, de estresse, de adrenalina, hoje eu vivo essa aventura no entrego, confio, aceito e agradeço, colhendo muitos benefícios, mas é sempre uma aventura, entregar e de fato aceitar e agradecer. É uma aventura, mas uma aventura construtiva e muito positiva. Muito legal isso que o Vlad falou, porque assim, a verdade é até falar para vocês um pouquinho essa palavra guru, né? A gente fala, hoje se fala muito em guru e tal, às vezes as pessoas têm uma visão um pouco distorcida, né? Mas o guru, na tradição do yoga, é uma pessoa que te tira de um caminho ruim, de um caminho que a gente chama de escuridão, e te leva para um caminho de luz. A palavra guru quer dizer isso, né? E um guru, na verdade, autêntico, assim, é uma pessoa que viveu isso, né? Que teve uma vida de um jeito, foi para um outro lado, caminhou, percorreu, praticou, ensinou e hoje ajuda essas pessoas a percorrer esse mesmo caminho que é possível para todos nós, né? Então, quando o Vlad fala, né, um guru, e eu falo também, porque realmente o professor mudou totalmente a minha vida, como mudou a dele, como mudou de muita gente. Agora, independente disso, se o professor, para você, é um guru ou não, é o que a gente está falando, é um ser humano que aprendeu que fazendo melhores escolhas, né, sendo simples, amoroso, feliz, né, sabendo escolher coisas na vida, ele conseguiu um estado de satisfação. O professor era uma pessoa que, assim, eu nunca vi o professor reclamando da vida, de mau humor,
brigando, você pode pensar, pô, Thiago, nunca vi, porque assim, era uma pessoa que estava sempre em paz, né? Sempre feliz. Tinha desafios como todos nós, né? Morava na cidade, tinha famílias, questões de famílias, pagava a conta, tinha academia, vivia uma vida, né? Como todo mundo. Só que ele conseguia manter um equilíbrio, uma paz que era realmente impactante, né? Você Sim. encontrar um professor e ele está equilibrado. Essas palavras que você falou, né, são muito fortes, né? Aceitar a condição, né? E entregar e também não pedir. Você podia até falar, de repente, um pouquinho mais sobre isso, né? Porque às vezes a gente pede uma coisa e vem outra coisa diferente, né? Bicho cabeludo, né? Como é que é isso, né? Mesmo, né, o professor com toda a vida dele, né? Como é a vida de qualquer pessoa aqui, né? A minha, a sua, os desafios, né, que a gente tem na vida. Como é que vocês podem falar isso? Os desafios não vão acabar nunca, os problemas não vão acabar nunca, é inerente à vida. E trazendo isso que o Thiago estava falando, foi uma outra pérola, uma outra coisa muito impactante. O grau de satisfação com a vida. Que isso foi uma coisa que eu sinto que... Até, né? Alegria. Isso foi uma coisa que eu sinto que eu aprendi com o professor, convivendo com ele. O nível de satisfação com a vida dele era muito grande. Isso eu procuro trazer para a minha vida, né? Manter vivo essa satisfação com a vida. Independente dos problemas que surgem. Que é fantasia, é balela achar que vai deixar de ter problema na vida. A vida está inerente, é inerente à vida os problemas, os enfrentamentos, as aflições. Mas ainda assim, eu acho que a aceitação é a palavra, é a atitude que favorece esse alto grau de satisfação com a vida. Porque o professor era assim, nunca vi professor reclamando de nada. Vi professor acolhendo tudo. E uma atitude que também me chamava muito a atenção, o grau de preocupação dele em fazer o outro feliz, em ajudar o outro, em dar uma palavra de conforto, em acolher o outro. Isso era uma outra pérola do professor. Ele cuidava o tempo todo da palavra que pudesse confortar e trazer uma alegria. E as piadas, né, que ele nos fazia rir o tempo todo. Risoterapia. Convivi com o professor nesses momentos lá no finalzinho, onde ele já precisava de um acolhimento, e ele sempre satisfeito com a vida. Isso é uma coisa muito, muito importante. É importante você encontrar um caminho que você possa ter um alto grau de satisfação com a vida. O professor me ensinou. O Vlad falou agora é muito importante, né? Que o Yoga fala muito isso também, né? O servir, né? Quer dizer, o professor buscava servir tentando te mostrar a sua felicidade, mostrar que a vida era boa, que você tinha motivos para sorrir, tinha motivo para ser feliz. Então eu sinto o professor também como um grande servidor, né? E aí tem algumas historinhas assim muito fortes, porque ele até o final, ele manteve o propósito dele de mesmo, às vezes já debilitado, já muito velhinho, de continuar ensinando, de continuar falando, de continuar mostrando, né? Tem uma história que eu lembrei agora, o professor tem um documentário lindo da Bárbara e do Frandu, que se tornaram pessoas muito queridas, né, na minha vida, com o Vlad também, são amigos nossos hoje em dia. Mas quando a Bárbara e o Frandu me procuraram para fazer esse documentário, o professor já estava com uma idade muito avançada, já com algumas limitações e tal. E a minha primeira reação foi, não vou fazer documentário porque eu não quero cansar ele e porque eu não quero expor ele, né? Uma cabeça, né, talvez confusa, eu falei, não quero expor ele já está cansado, deixa ele descansar, já fez muito. E não sei por que surgiu o assunto com o professor. Almoçando com ele, falei alguma coisa, me procuraram para fazer um documentário. E ele, na mesma hora, ele falou assim, eu quero fazer um documentário, eu quero participar desse documentário. E aquilo, para mim, cara, me causou uma estranheza, né? E ele falou assim, não, as pessoas precisam entender que, assim,
mesmo que a gente leve uma vida de óleo, que a gente busque alimentação, que a gente busque uma vida, o corpo ele vai envelhecer e ele vai ter as limitações dele. Eu quero mostrar isso para as pessoas e eu quero continuar ensinando, eu quero continuar falando para essas pessoas. Depois, muitas vezes, algumas pessoas que viram o vídeo ficaram até impactadas, né? Que o professor realmente no vídeo já está mais magrinho, muito frágil e tal, mas se você pegar as frases que ele fala ali, são muito preciosas, né? E até o último dia, até o último suspiro, ele estava preocupado em passar isso para alguém, ensinar isso para alguém. Como o Vlad falou, ele pensava na satisfação do outro. Ele poderia muito bem ter falado, não, quero descansar, agora eu não quero fazer mais nada. Mas até o final. E me lembrou uma outra historinha que é legal também, que o Vlad falou, né? Que ele estava sempre preocupado com a felicidade do outro. Uma vez no aeroporto, o professor dava muita palestra, viajava muito, eu acompanhava. E ele também já com dificuldade de ler, né? Com uma idade avançada. A gente, numa lanchonete de aeroporto, aqueles cardápios super coloridos, sabe? Super confusos, assim, letra pequena e tal. E o professor lendo, demorando e tal. Eu já tinha pedido lá alguma coisa e a gente via que estava cheio, a garçonete muito apressada, né? O que o senhor quer? O que o senhor vai pedir? O senhor vai escolher, não vai escolher e tal? E ela ficou insistindo ali, o professor tentando ler, e uma hora ela ficou repetindo, o que o senhor deseja afinal? Aí ele abaixou assim, olhou para ela e falou assim, minha filha, o que eu desejo mesmo é que você seja muito feliz. Caraca, aquilo ali, a menina abriu um sorriso, assim, e foi, sabe, que foi uma coisa espontânea e verdadeira, sabe? Não foi uma lição que ele queria dar nela, não foi nada disso. Ele realmente desejava que ela fosse uma pessoa mais feliz. Então, são essas pequenas coisas que ele fazia no dia a dia que marcava muito, né? Isso eu tenho um depoimento pessoal de um evento bem parecido com esse que foi muito forte para mim. Era um dia de tarde, muito calor na casa dele, na casa do professor, lá em Botafogo. Muito quente, ventilador ligado, professor de camiseta, já muito velhinho, né? Um pouco caído na cadeira, eu fui, ajeitei o corpinho dele, ajeitei a almofada e perguntei para ele, professor, o que eu posso fazer para lhe ajudar aqui, para o senhor ficar mais confortável? Aí eu estava do lado dele, ele sentadinho, ele veio com a mãozinha assim, virou, botou a mão assim no meu coração e falou, seja feliz, só isso que eu preciso para ficar confortável. Isso foi um momento inesquecível da minha vida e transformador. Me dá vontade de chorar, porque aquele momento eu tenho ele vivo. O professor, num dia muito quente, ele suando, quando eu perguntei como eu posso lhe tornar seu momento mais confortável, como eu posso lhe ajudar, aquela mãozinha dele vindo assim de lado, tocando no meu coração e dizendo, seja feliz, só isso que eu preciso para ficar bem. Esse era o professor, né? Namastê. Então, com essa história aí do Vlad emocionante, né? Queria lembrar também que, assim, esses vídeos, né? Esse nosso trabalho online, nosso curso, divulgar a obra do professor, hoje em dia é a minha missão de vida, como eu sei que é a do Vlad também, né? Porque é isso, gente, assim, o professor, ele dá pra gente, através dos ensinamentos que ele deu, hoje em dia, no Espaço da Barra, a gente até quer aproveitar e fazer um convite, você vir praticar aqui com a gente aqui na Barra, no Espaço Hermógenes da Barra, tem o Instituto no centro também, mas tudo que o professor deixou, a obra que o professor deixou, ele é um passo a passo que culmina na vida dele, nessa vida de felicidade, de plenitude, de saúde. Quer ver uma coisa que me deixava impressionante? O Vlad é testemunha disso. É lógico que no final da vida ele teve lá uma doença, já estava bem velhinho, mas durante anos que eu convivi com o professor, eu não via ele tomar um remédio para nada, porque ele tinha um equilíbrio físico, emocional, espiritual, que ele não adoecia. E quando mesmo assim tinha um resfriado, tinha uma dor de cabeça, ele sabia cuidar do corpo dele sem a necessidade, o que ele chamava de medicina sem remédio, né? Que era esse estilo de vida.
Então, eu estou resfriado, vou tomar mais uma água, vou tomar um chá, vou descansar, vou me poupar um pouco. E daqui a 2, 3 dias o resfriado vai embora. Mas hoje essa urgência de tomar remédio, de se medicar, então o que eu queria reforçar, assim, toda essa obra do professor e que a gente quer, que a nossa missão é passar para vocês através do online, através dos espaços, através dos retiros, através de tudo, é um passo a passo para uma vida com muito mais satisfação, plenitude, felicidade, saúde e contentamento, né? E que é possível, que não é uma coisa distante, não é uma coisa, eu tenho que ir para a Índia a procurar o mestre na caverna do Himalaia, ou eu tenho que meditar 5 horas por dia. Não é isso. São pequenas ações do dia a dia que o professor deixou para a gente, o passo a passo que ele deixou, e que a gente procura continuar passando nas nossas aulas presenciais, aqui no Espaço da Barra, lá no centro, no curso online, nos retiros, tudo que a gente faz, a grande motivação é mostrar para essa geração que talvez não tenha tido professor fisicamente, que é possível, e é possível para todos, né, Vlad? Para todos, é um caminho para dentro, né? O abrandamento leva para dentro, onde você encontra a paz, e que é inerente a todos. Isso não é privilégio de um ou outro. Todos podem reconhecer essa paz dentro de si, esse equilíbrio, esse grau de satisfação com a vida, esse dá um sentido maior à vida, que é o que o yoga nos traz, né? E o professor deixou isso muito bem organizado, um passo a passo muito bem feito, né? E que com certeza, com dedicação, com prática, com envolvimento, você encontra esse caminho porque está dentro de você. E a vivência disso é possível. Com certeza é garantido que é possível para todos. Claro, exige uma dedicação, tem um processo desse reconhecimento. Mas veja, eu uso a palavra reconhecimento, porque está dentro, basta você reconhecer isso dentro de você. Gente, então é isso. A gente está chegando aqui no finalzinho da Boemia Espiritual. Agradecer aí o pessoal que está acompanhando na live. Vai estar gravado aí também, a gente vai botar no YouTube. Lembrar dos nossos canais aí no YouTube, Facebook, Instagram. O Instagram do Espaço Hermógenes da Barra também. O Vlad tem colocado uns vídeos bem legais sobre a meditação, sobre o estresse, vocês acompanharem. E principalmente, queria convidar quem é aqui do Rio, vem aqui no Espaço da Barra, vem fazer uma aula, vem participar aqui com a gente dessas atividades do Instituto Hermógenes. Tem um amigo aqui lá de Portugal, legal, né? Alcindo Silva está acompanhando aqui a gente. Abraço para você aí. No Brasil, tá convidado. Eu devo estar lá em maio ou junho, eu devo estar lá fazendo alguma atividade. Então, você acompanha o Instagram do Espaço Hermógenes da Barra e do Instituto também, que provavelmente o professor Vlad e a professora Márcia vão a Portugal e com certeza vão dar algumas aulas e palestras, a gente vai estar divulgando. E lembrar para vocês que assim, é esse o nosso objetivo, né, desse curso online. O Alcindo aí é uma prova, né? É espalhar essa mensagem do professor no Brasil e fora do Brasil. Porque a grande vantagem do yoga do professor é essa. É acessível para todo mundo, né? Desde criança até pessoas com muita idade, gestantes e tal. É possível, cada um a gente vai adaptando, mas mudar o nosso estilo de vida para essa vida, como o Vlad colocou muito bem, com mais propósito, com mais felicidade, com mais saúde, com mais simplicidade, com menos estresse, menos ansiedade, que a gente sabe que hoje em dia a gente vive essa era, infelizmente, né? As pessoas muito ansiosas, com muito medo, muita depressão. O yoga e a meditação é um grande auxílio para a gente superar esses males que a vida moderna está trazendo para a gente, tá? Então acompanhe lá o Instagram, Espaço Hermógenes da Barra, Instituto Hermógenes, Facebook, YouTube, tudo Instituto Hermógenes, você vai encontrar nossos vídeos lá, sempre sobre os ensinamentos do professor, sobre o yoga, sobre meditação, sobre estilo de vida, tá bom?
Agradecer o Vlad. Namastê. Obrigado. Até uma próxima, gente. Vamos praticar e ser feliz. Eu sempre termino minhas aulas com uma frase: que todos os seres possam ser felizes e viver em paz. Esse é um propósito que eu tenho na vida e que gosto de compartilhar com meus amigos. Sejam felizes. Namastê.